fazer isomerismo cis-trans. Talvez isso seja o ineditismo dessa função. Tudo bem? Queridos, viu? Não doeu, não foi tão horrendo assim. Estes são os 5 compostos que você tem de nitrogênio, dos quais 2 você tem que saber tudo, absolutamente tudo. Eu estou mandando ali para Vitória, para Marina, para Ana, para Gabi, para o João, e para você que é iOS eu não tenho como mandar não. Mas não precisa trocar, ou desculpa, para Android, né? Não precisa trocar, não precisa se endividar, tá no grupo da turma já ali no Whats, você pode baixar prontinho ali do Whats, ok? Tá bom, para Carol, para Laura que apareceu, tá bom, ok. Só não vou mandar pro pessoal do andar de cima ali, que motivos óbvios, a pessoa tá um pouco, não merece, exatamente, estou um pouco irritado com isso. Queridos, era isso? Posso ir embora, professor? Não, calma, né? A pessoa tem uma vida muito solitária, eu queria dividir a minha cesta com você. Eu tenho mais algumas coisinhas para lhe mostrar. Alguns compostos orgânicos que são bem assim, periféricos, bem secundários, que aparecem só para você dar o nome, não precisa saber absolutamente nada além disso. Eu trouxe aqui para você, são apenas 4, se você não sabe contar, tem 5. É que as iminas eu inseri no cartãozinho de nitrogenados, porque eu repensei um pouquinho e acho que é interessante nós darmos um pouco mais de ênfase para elas. Então vamos dar uma olhadinha nos aletos. E aleto vem de halogênio. Mas que nada a ver, né, professor? Por que aleto vem de halogênio? Aí eu vou te explicar. Os halogênios, queridos, tipo cloro, flúor, bromo e iodo, eles formam, olha só, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Eto. Então, os halogênios podem ser chamados de aletos também. Quando os halogênios, como se eu soubesse quem são os halogênios, claro, está aqui do ladinho, flúor, cloro, bromo e iodo, os elementos da coluna 17. Você simboliza com um X. Não existe um elemento X na tabela, não o procure, não me infarte. O elemento X, na verdade, é uma representação iconográfica, ou seja, um símbolozinho dos elementos da coluna de número 17. Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, e daí, professor? Isso aí eu sei muito bem, eu sou doutor nesse quesito. Eu sei, querido, mas a minha função aqui é chamar atenção para eventuais errinhos básicos. Por exemplo, você sabia que a URGS vai te dar esse composto aqui e vai te chamar, ou chamar este composto, desculpa, de aleto de arila? Ué, mas o que é um aleto de arila? Aí entra a compreensão e o distanciamento para com o adestramento com o qual brigo muito. Seja autônomo. Arila vem de aromático. Como isso aqui é um riquíssimo aromático, é evidente que você tem um halogênio num aromático. E se você tem um halogênio num aromático, você tem um aleto de arila. Mas o outro eu não vou saber responder, mas eu acho que está redondamente enganado. Quando o halogênio estiver ligado num radical do grupo alquila, mas professor, e o que diabos é isso? Grupo arila, grupo alquila? Mas querido, esse é um isopropil. Eu não lembro não. Mas não tem problema. O momento para você ter alguns esquecimentos é agora. Se você tiver isso, sempre tenha à mão a sua galeria de fotos, seu álbum de fotos aqui dos cartõezinhos orgânicos, porque ali o professor mandou para você esses belíssimos radicais aqui. Esses aqui são os radicais do grupo alquil. Então, qualquer um que esteja aqui, esteja associado a alguma coisa, você chama de radical de alquil ou de alquila. Tá vendo? Aqui, ó, qualquer um aqui que esteja associado a alguma coisa, como por exemplo um halogênio, seja fenilbenzil ou toluil, ortometparatoluil, você chama de radical de arila. Ok? Voltando à nossa análise. Tá ali, prontinho. Deixa eu ver onde é que tá. Não tá aqui não. Tá aqui. Agora achei. Pronto. Aleto de alquila. Certinho? A nomenclatura ela é muito simples, é bem corriqueira, consiste apenas em colocar o nome do halogênio no meio da nomenclatura da cadeia. Não tem nada demais, nada de exótico. É bem fácil mesmo. E esses aqui, professor, eu acho que o senhor escreveu errado, né? Tio? Como tio? Tio o quê? Veja, é engraçado, mas é assim mesmo.
Quando o enxofre ele está presente em compostos orgânicos, é muito comum você chamar de tiocompostos. Dá para até ousar um pouquinho. Hoje é sexta, é dia de ousadia. Então vamos ousar. Você pode, por exemplo, chamar esse aqui de tioálcool. Ah, não, mas aí eu não entendi. Tá, mas esse aqui, então, deixa eu mostrar e daí eu já te explico. Tioéter. Ah, professor, assim, ó, não tá dando. Hoje não tá dando, terrível de ruim, né? Vibe ruim. Eu não tô entendendo, tá dificultando o aprendizado. O senhor não trouxe aqui a minha balinha de goma. O senhor sabe que eu só aprendo com a minha balinha de goma, não tem, né? Então ficou difícil, seja mais didático, vou me esforçar. O enxofre está na mesma família do oxigênio. Elementos que estão na mesma família são elementos que têm características semelhantes e atuam de forma semelhante. Veja, se o oxigênio faz um composto que é chamado de álcool, então o enxofre pode fazer uma coisa parecida também. Afinal, o enxofre está legitimado para isso. O enxofre está na mesma família. E se, repito, o oxigênio faz um álcool, o enxofre faz uma coisa bem parecidinha, tioálcool. Só que tem um problema. O enxofre fede muito, tem o cheiro do inferno, o cheiro do capeta, porque o enxofre, ele tem um cheiro desagradável. Eles sempre vão associar esse cheiro horrível, sabe, o rancinho do enxofre às questões. Cheiro desagradável, cheiro ruim, é usado para identificação por cheiro. Qualquer coisa que fale em cheiro, querido, nem pensa, né? Vai direto e marca enxofre, compostos de enxofre sulfurados. Então ali você tem um tioálcool, um tioéter, até a nomenclatura no final é bem parecida, viu? Se fosse um álcool, você chamaria de etanol. Como é um tiocomposto, etanotiol. Eu tenho que praticar assim muito a nomenclatura dos tiocompostos? De forma alguma. A única coisa que você tem que saber é que quando você tem enxofre assim nas estruturas, eles são chamados de tiocompostos. Pronto, está maravilhosamente bem preparado. E os sais orgânicos, professor? Querido, veja, ácidos carboxílicos têm aquela capacidade de ionizar um hidrogênio. Ora, vimos na aula passada isso. Você tem ali o cozinho, a carboxila, lembra? O que acontece com a carboxila? Ele ioniza o hidrogênio, ele se transforma nisso aqui, mais o H+, assim, certo? É isso que um ácido orgânico faz. Quando ácidos orgânicos atuam com bases inorgânicas, é muito comum haver uma reação de neutralização e a formação de um sal que tem características orgânicas. Por isso que a gente chama de sal orgânico. Veja, essa reação aqui, ela aconteceu entre um ácido etanóico, ali ó, etanóico, e um NaOH, tá ali o NaOH. O ácido etanóico e o NaOH se neutralizaram. A água foi arrancada, uma reação base mais ácido, sal mais água. Você pega e isso, tira a água e tudo que sobra você junta. Este é o seu sal, é uma ligação iônica, ok? Uma ligaçãozinha iônica, então você escreve com a sua estabilo, da sua preferência. Iônica e veio de um ácido orgânico. Portanto, você chama de sal orgânico. Simples assim. Onde aparecem sais orgânicos? Sabõezinhos, né? Você que prima por uma higiene pessoal bem feita, o seu Dove, manter sua pele macia e hidratada. É de lá, queridos. Sabõezinhos sempre são basicamente sais orgânicos. Trabalharemos isso, inclusive, teremos uma aula de higiene pessoal na aula de bioquímica. Tudo bem? Exatamente. Pode trazer o seu creme corporal, né? O seu Victoria's Secret, não tem problema. Ácidos sulfônicos, derivados do ácido sulfúrico. Eles são muito parecidos com o ácido sulfúrico, só que ao invés de ter toda aquela pompa assim, do ácido sulfúrico, toda aquela força, eles não são tão fortes, eles são um pouco mais fracos. E eles possuem aqui, pessoal, eu vou dar uma pintadinha ali para você ver, olha ali, ó, eles possuem uma pequena diferença.
O ácido sulfúrico, ele tem um OH mais aqui, porque é H2SO4. E o radical sulfônico é um ácido sulfúrico que substitui um OH por um radical de carbono. Em poucas palavras, dá para a gente escrever assim para facilitar, porque eu acho que a nossa tarefa tem que ser facilitar. É um derivado do ácido sulfúrico. Onde eu encontro ele? No seu Palmolive para cabelos secos. Shampoozinho é normalmente feito por dodecilsulfonato de sódio ou de algum derivado, que são os princípios básicos dos detergentes. Shampoos, detergentes, sabonetes líquidos, normalmente são os principais compostos de ácidos sulfônicos. Tá, pessoal, mas o que eu tenho que saber sobre isso? Eu quero assim, praticidade, eu quero fazer letras, professor, eu tenho pavor de química, eu só quero sobreviver. Querido, se isso aqui aparecer, basta você lembrar que ele tem, de certa forma, uma certa semelhança, né, com ácido sulfúrico. Ó. Quer ver? Ó? HSS, O1, 2, 3, HSO3. Então, esse é um radical, ou seja, um grupo de átomos que veio lá do ácido sulfúrico. Portanto, a gente chama de ácido sulfônico. Afinal, não é um ácido sulfúrico. Tudo bem? Ó, pensou que nunca ia ter fim, que nunca ia acabar essa tortura, mas como tudo na vida, como a vida é feita de ciclos, querido, uma hora chega ao fim. Foi eterno enquanto durou, você sabe, mas uma hora chega ao fim. E esse é um momento muito importante. Lembra da prova oral que eu falei para você? Eu menti. Eu sou assim às vezes. Eu menti, mas foi com um propósito pedagógico. Teve ali um propósito didático. Nesse momento, não sei você, mas eu sou muito tímido, muito comedido, sou uma pessoa assim de difícil lido social. Eu não gosto de ficar me expondo. Então eu não vou pegar essa molécula gigante aqui e ficar perguntando aleatoriamente, né? Por exemplo, o que é isso aqui? Até porque agora é um momento de tensão. Estamos perto da prova, você não deve se expor. Né? Qualquer tipo de exposição pode ser um indício para você acidentalmente ser atropelado por um patinete por aí. Né? Exatamente, isso. Então, sofrer um sequestro relâmpago, voltar só lá em janeiro, depois que as provas acabarem. Então, eu não quero isso. Portanto, o que eu vou fazer? Esse é o seu momento de privacidade. Você vai recolher o seu caderninho assim, não vai deixar os outros olharem, e você vai começar a completar aqui comigo. Professor, mas eu não tenho segurança, mas ninguém vai ver. É só você com você mesmo. Você sabe que você não pode mentir para você mesmo. Então eu quero que você veja como você está. Professor, mas eu não tenho segurança, eu acho que eu não estou muito bem. Daí você baixa funções orgânicas. Com funções orgânicas, as suas tardes vão estar repletas de ação. Você tem ali níveis fáceis, médios e difíceis, biomoléculas e até uma coisa exótica que eu não sei o que é frutas e legumes. Eu tenho muita vontade de saber o que diabos é isso. Tipo um quiz de frutas e legumes. O que é isso? Pepino, pimentão, eu sei lá o que diabos é isso aí, as pessoas são muito estranhas na química, mas é muito importante que você faça isso, você fique brincando, caso você não tenha segurança ou convicção nas identificações de grupos orgânicos. Portanto, eu vou agora seguir a minha velocidade e você segue a sua. Você pega as corzinhas da sua preferência, vai circulando e vai preenchendo. Vai vendo aí se tu tá acertando ou não, tá? Então, eu vou começar aqui com esse aqui de cima, que eu adoro, gosto muito. Esse aqui foi um dos primeiros que eu decorei, né? Esses são os fenóis. Fenóis, ok? Vou colocar ali então para você, ó. Fenol, tá? Fica bem tranquilo, faz assim de maneira confortável. Esse aqui a gente recém viu, né, pessoal? Olha ali, ó. Esse aqui é um tio composto. Tio composto. Olha ali que fácil. Composto. Professor, esse aqui eu vou me arriscar, tá? Tá, querido, vai lá, abre o coração. Esse aqui é um haleto, né? Gênia, é isso. Mas aí me explica, é dealquila ou dearila? Professor, aí isso me complica. Claro que não, querido, isso aqui é um aromático. Isso é um aromático, é dearila. Então vai ser um haleto dearila, assim. E esse aqui de baixo, esse aqui que tem a carbonila e o oxigênio, que diabos é isso? Esse é um éter, quase, é uma acetona. Passou raspando. É um éster. Quando tem uma carbonila no heteroátomo, você tem um éster.
E falando nela, na incrível e saudosa carbonila, quando ela está entre carbonos, você tem uma cetona. Pô, você já tinha marcado, professor, eu sei disso. Tá aí. Do ladinho, você tem um cozinho. Você sabe o que um cozinho significa? Um ácido carboxílico. Ó, ácido carboxílico. Vou colocar assim. Ô, professor, esse aqui não é o chozinho? Isso, querido. É o cho. E o cho é fácil, né? É o aldeído. Ah, a gente viu o nitrogênio hoje, eu acho que eu estou mais segura para o nitrogênio. Pois então, vamos lá. Esse aqui é uma pegadinha, né? Cestes, exatamente. Quando tem o nitrogênio assim com a carbonila, como a Laura Almeida comentou, aí você não tem uma amina, você tem uma amida. É isso aí, é uma amidazinha. Ou esse aqui que é o retinho é uma bem lá da Branca de Neve, que eu gosto, né? Essa aí é a minha princesa da Disney favorita. Então, olha ali, esse aqui, deixa eu ver, é a nitrila. Isso, nitrila. E ali em cima, esse aqui é muito fácil, é uma amina. Não. Quando você tem o nitrogênio fazendo a duplinha, assim, é uma imina. Imina. Ô, professor, hoje é sexta e sexta é dia da minha atividade etílica. Atividade etílica só na química orgânica, querido. Essa aqui, ó, esse álcool secundário cíclico que você vai marcar aqui pra mim. Só esse é o único álcool que você vai ver até a sua prova. E esse aqui é o que explode, né, professor? Olha a explosão. Isso, querido. Esse é um nitro. Explode. Ali eu tenho um heteroátomo, obviamente oxigênio entre carbonos, então o que é? Esse aqui é um éter. Aí esse aqui, esse NH2, como chamamos mesmo? Aquela que você não pode esquecer, bem, amina. Fechou. Então, estas são as funções completas. Quando você for fazer as questões, é uma técnica de estudo. Veja, quando a gente fala em metodologia, o que é logia? Logia é estudo. Metodologia é estudo do método. O método que eu proponho para você ter sucesso em química orgânica é o método da comparação. Não dá para fazer nada em orgânica sem ter não digo um dicionário, mas um apêndice, um comparativo. Então, se você tem alguma dificuldade para identificar funções, não se aflija, não fique nervoso. Pegue os quadrinhos e vá fazendo. O intuito do exercício é esse. Jogo é jogo, sabe? Treino é treino. Treino é treino, jogo é jogo. Então, exercício, tema é treino, é para errar, tá? Até você se sentir seguro, se sentir confortável. Tudo bem, queridos? Bom, eu não sei se você chegou a olhar ali para cima no seu livrinho, mas tem um tópico ali que é um tópico bem discreto, que é interessante assim porque ele é enriquecedor nesse momento em que nós estamos, nesse nível que nós estamos no nosso conhecimento de química orgânica. Quando você tem um composto orgânico, normalmente ele não é, como posso lhes dizer, categorizado como uma única função. Por exemplo, existem compostos orgânicos que têm 3, 4, 5 funções diferentes. Eu lhe pergunto, como é que você chama esses compostos? Eles são todos álcoois quando houver álcoois? Eles são todos cetonas quando houver cetonas? Não. Aí o PAC estabeleceu uma ordem de prioridade e também criou alguns termos para você se referir acerca destes grupos quando eles não forem prioritários. Por incrível que pareça, isso anda caindo muito nas provas ultimamente, e o Enem é um dos seus precursores nesse quesito. Veja, o Enem cobrou em 2000 e... Agora eu não lembro se era 13, eu não quero cometer uma gafe, mas era uma questão do glifosato, você depois vai fazê-la nos exercícios, onde eles pediam para o aluno marcar uma resposta onde havia radicais etoxi. Mas ninguém sabia o que era etoxi. O que é etoxi? Etoxi, oxi, vem de éter. Et, 2 carbonos. Etoxi, 2 carbonos com o oxigêniozinho de um éter. Eles perguntaram recentemente também numa questão sobre radicais carboxi. Carboxi é o quê? Vem de carboxila. Então, tem autonomia. Eu pus numa prova no colégio recentemente uma pergunta. Determine o carbono carbonílico. Veja,
Há uma certa dificuldade no primeiro momento em pensar, mas o que é um carbono carbonílico? Qual é a sua atitude nesse momento? Para, respira e pensa. Carbonílico. É parecido com que palavra que a gente repete assim, ó, a exaustão? Carbonila. Carbonílico, carbonila. Então, carbono carbonílico só pode ser o carbono carbonílico, carbonila, carbonila, carbonílico. É o carbono da carbonila. Tá, mas por que não é do ácido carboxílico? Porque daí seria carbono carboxílico. Aí você está brincando com as palavrinhas, você está criando novas palavras, neologismos, né? É assim que a gente fala quando a gente cria uma palavrinha nova. Então eles adoram brincar com essas coisas. Por exemplo, como é que eu chamo uma carbonila como prefixo? Ah, já não estou nem entendendo mais nada. Vamos supor que você tem uma carbonila na cadeia e você quer falar dela, não como função principal. Como é que a gente chama? Oxo. Formil é muito ortodoxo, né? Muito conservador, não é muito popular não. A gente não, querido. Oxo, 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 tanto faz se é para carbonila das cetonas ou dos aldeídos. Ao falar de carbonila, você pode se referir a ela como oxo. Isso aqui é parte funda da piscina, hein? Isso aqui é coisa rara, hein? Isso aqui tem, ó, tem aluno lá que tá, ó, sabe, falando que sabe tudo, e aí na prova se puserem isso, erra. Então lembrem, a orgânica gosta de castigar o pretensioso. Tem que cuidar, precisamos ter mais pé no chão. Hidroxi, referência clara ao OH. Oxi, quando você tem éteres. Amino, professor, dislexia, hein? É amina. Opa, quando ela é a função principal. Quando ela não é a função principal, chamamos de... isso! Aminoácido. Porque os ácidos são a função principal e as aminas secundárias. Tudo bem? E, para terminar, os halogênios que nunca serão a função principal. Professor, me desculpa, mas é a aula mais confusa e organizada que eu já tive sobre isso. Então eu vou tentar melhorar e reparar o meu erro, eu prometo. Aqui em cima, vamos fazer um teste de exercício, vamos fazer um teste do nosso método. Você tem no livro ali em cima a referência, o prefixo, como eu recém mostrei, e o sufixo. Aqui você tem duas funções. Quais são elas? A função ácido e a função álcool. Você poderia olhar na tabela acima e me dizer qual das duas é prioritária? Então o nome disso aqui vai ser um ácido. Faz assim, bota a sua mãozinha aqui e pensa no nome dessa molécula como se ela não tivesse o álcool ali. Seria um ácido, butanoico. E esse é o nome da cadeia principal. Tá, professor, mas e como é que eu falo dessa naba desse OH? Calma, querida, a primeira coisa que você vai fazer é numerar essa cadeia. Pronto. Tu poderias me dizer onde o popular quedilha o OH? Quedilha. O OH está no carbono 2, professor. Veja, então se está no carbono 2, como é que você vai referenciá-lo? Você vai chamar de ácido butanoicol? Não. Então como é que eu vou falar? Você vai colocar 2-hidroxi para referenciar o OH. Veja, isso vai estar nas suas alternativas. Você é um aluno brilhante, um aluno com um repertório imenso. Isso aí não é problema para você, é problema para o seu concorrente, que agora está fazendo o quê? Resenha, mas não a que você faz. A que você faz em casa, assim, fazendo, né, os seus esquemas, né, os seus quadrinhos, não essa resenha. Entendeu? Então, você vai colher esse seu investimento. E esse é um exemplo. Tá, professor, eu não entendi o outro, mas tu tens razão. O outro ele é mais assim, plural. Então vamos tentar. Daqui você tem 3 funções, você tira 3, a cetona, a amina e o ácido. Você sabe, pela tabelinha que está logo acima no seu livro, que o ácido é a função prioritária. Então o nome dessa molécula tem que ser ácido. Tá, professor, mas e que ácido? Calma, querido, vamos contar. 1, 2, 3. Opa! 5, eu sei, é o pente. Não seria pentanoico. Gênio. Agora me diz, o que tem nesse pentanoico? Eu tenho uma amina no 2 e uma cetona no 3. Pentanoicoonamina. Não.
Não, você faz assim. Ó, você indica com a palavra amino para mostrar que ela não é a função prioritária no 2, e ali no 3 você usa a palavra oxo para falar que tem uma carbonila lindíssima, maravilhosa aqui no carbono de número 3. Tudo bem? Ah, vai ser uma barbada, duvido que você tenha dificuldades para com isso, porque ela é bem intuitiva, eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Tudo bem? Fica bem sossegado. Só posso ir embora? Claro que não, querido. Tá ali o roteiro, você sabe onde a gente tá. Pô, a gente tem que ver agora as propriedades físicas. Vai fazer o quê? Tá chovendo ainda, né? Tá um horror, tempo terrível. Ótimo para estudar, tá? Exatamente. Bom, você vai ter então hoje, quando você chegar em casa, o tema ali no grupo, o professor vai mandar o tema para você, da unidade 2.6, com muita coisa. E assim, pessoal, faça muito essa unidade, porque eu só tenho na verdade duas certezas para com as provas do Enem e a da URGS. A primeira é que vai ter letra D em todas as questões, isso é a nossa garantia de sucesso e aprovação. E a segunda é que você vai ter uma questão em cada uma das provas sobre identificação de função. Não é, tá? Me promete isso. Essa a gente vai ter como garantia. Bom, dito isso, vamos falar de um